Existe um jogo financeiro que todo adulto já está jogando, mesmo sem perceber. E ele continua sendo jogado mesmo quando você acha que não está decidindo nada. Ele acontece toda vez que o dinheiro entra na conta e uma escolha precisa ser feita, consciente ou não. O problema é que quase ninguém aprendeu quais são as regras desse jogo, e jogar sem entender as regras costuma levar sempre ao mesmo resultado. Por isso é tão comum ver pessoas inteligentes, bem formadas e bem remuneradas trabalhando por décadas sem construir patrimônio relevante. A carreira avança, a renda aumenta, mas a sensação de segurança financeira nunca chega. Não por falta de esforço ou disciplina, mas porque o jogo que está sendo jogado não é o jogo real. A maioria acredita que o jogo financeiro é sobre ganhar mais, economizar melhor ou encontrar o investimento certo. Essa visão simplifica o problema, mas esconde o que realmente importa. O jogo real é decidido pela relação entre ativos, passivos e tempo, e quem entende essa dinâmica passa a tomar decisões diferentes, mesmo com a mesma renda. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, como o jogo funciona, por que ele passa despercebido pela maioria das pessoas e o que muda quando você finalmente entende as regras. O erro de foco tradicional. Quando as pessoas começam a se preocupar seriamente com dinheiro, quase sempre partem do mesmo pressuposto. O problema é ganhar pouco. A ideia é simples e intuitiva. Se a renda aumentar, as decisões ficam mais fáceis, os erros ficam menores e a vida financeira naturalmente se organiza. Esse raciocínio não é absurdo. Na verdade, ele é quase inevitável. Ganhar mais de fato ajuda. O problema é que ele cria uma distorção perigosa. Ele faz a pessoa acreditar que o jogo financeiro é, essencialmente, um jogo de renda, quando na prática isso é apenas uma das variáveis e não a mais importante. Na rotina de quem ganha bem, esse erro costuma passar despercebido por muito tempo. A carreira evolui, os rendimentos aumentam, o padrão de vida acompanha e a sensação é de progresso. Só que em algum momento surge um incômodo difícil de explicar. Apesar de anos de trabalho e bons ganhos, o patrimônio não cresce na mesma proporção. A segurança financeira parece sempre adiada. Eu sei muito bem disso, porque isso é extremamente comum entre os clientes que eu atendo na minha consultoria, inclusive entre profissionais altamente qualificados, com carreiras sólidas e renda acima da média. Não estamos falando de falta de disciplina, nem de decisões financeiramente irresponsáveis. Estamos falando de pessoas competentes, racionais, que tomam decisões corretas em outras áreas da vida, mas que nunca foram ensinadas a olhar para o dinheiro de forma estrutural. O foco excessivo em renda leva a um tipo específico de cegueira. A pessoa passa a otimizar decisões pontuais, escolher o melhor banco, o melhor cartão, o investimento do momento, enquanto ignora a lógica mais profunda que conecta essas escolhas ao longo do tempo. Ela melhora peças isoladas, mas nunca o sistema. E é exatamente aí que o jogo começa a ser perdido, porque o jogo financeiro não é decidido por decisões individuais, mas pela forma como essas decisões se acumulam, se reforçam ou se anulam ao longo dos anos. É nesse ponto que ativos e passivos deixam de ser conceitos teóricos e passam a ser as engrenagens centrais do jogo. Entender essa distinção não muda apenas onde você investe, muda como você interpreta cada decisão financeira antes mesmo de tomar qualquer ação. O jogo invisível que você já está jogando. Mesmo sem perceber, você já está jogando esse jogo financeiro todos os dias. Não é algo que começa quando você investe pela primeira vez ou quando atinge um certo nível de renda. Ele começa no momento em que você passa a tomar decisões recorrentes sobre dinheiro, mesmo que sejam decisões aparentemente simples e rotineiras. O ponto central é que esse jogo não funciona como a maioria imagina. Ele não é vencido por grandes decisões isoladas, nem por movimentos espetaculares. Ele é vencido ou perdido pela repetição de pequenas escolhas feitas sob a mesma lógica ao longo do tempo. E é justamente essa lógica que quase ninguém aprende a identificar. A maior parte das pessoas acredita que está tomando decisões financeiras neutras. Acredita que certos gastos são apenas escolhas de estilo de vida, que certos compromissos são naturais em determinada fase da vida e que certos investimentos depois a gente vê. O problema é que no jogo financeiro não existem decisões neutras. Toda escolha empurra o sistema para um lado ou para o outro. Quando você não entende o jogo, passa a reagir. Reage à renda que entra, às contas que chegam, às oportunidades que aparecem e às pressões sociais que surgem. Quando entende, começa a agir de forma intencional, porque passa a enxergar o efeito acumulado dessas decisões ao longo dos anos, não apenas o impacto imediato. É por isso que duas pessoas com trajetórias profissionais parecidas podem chegar a resultados completamente diferentes no longo prazo.
Não porque uma seja mais inteligente ou mais esforçada, mas porque estão jogando jogos distintos sem nem perceber. Uma constrói um sistema que se fortalece com o tempo, a outra constrói um sistema que exige esforço constante apenas para se manter de pé. A partir do momento em que você entende que existe um jogo sendo jogado e que ele independe da sua vontade, a pergunta muda. Ela deixa de ser quanto eu ganho ou qual investimento escolher e passa a ser que tipo de estrutura financeira minhas decisões estão criando ao longo do tempo? Para responder essa pergunta, é inevitável entrar no coração do jogo. E esse coração começa com uma distinção simples, mas profundamente mal compreendida: a diferença real entre ativos e passivos. Ativos e passivos, a distinção que muda tudo. Quando se fala em ativos e passivos, muita gente acha que já entende do assunto. Os termos são conhecidos, aparecem em livros, cursos, vídeos e conversas sobre investimentos. O problema é que, na prática, a maioria das pessoas aprendeu essas ideias de forma superficial, quase decorada, sem perceber o impacto real que elas têm na estrutura financeira ao longo do tempo. Um ativo não é algo que simplesmente parece valioso ou sofisticado. Ele é definido pelo papel que desempenha no sistema financeiro da sua vida. Ativos são aquilo que, de forma direta ou indireta, trabalham a seu favor ao longo do tempo, seja gerando renda, reduzindo dependência de trabalho ou criando flexibilidade futura. Passivos fazem exatamente o oposto. Eles exigem fluxo constante de dinheiro para serem mantidos e aumentam sua dependência de renda futura. O erro mais comum é tratar essa distinção como uma questão moral, quando na verdade ela é estrutural. Não se trata de dizer que passivos são ruins ou que ninguém deveria tê-los. O problema surge quando a maior parte das decisões financeiras passa a fortalecer passivos, enquanto os ativos ficam sempre para depois, como um plano vago para o futuro. É nesse ponto que muita gente se engana, achando que está construindo patrimônio, quando na prática está apenas elevando o custo de vida. A renda cresce, mas cresce junto à necessidade de manter aquele padrão. O sistema fica mais pesado, mais rígido e menos eficiente. E com o tempo, essa diferença cobra um preço alto. Quando você começa a olhar para dinheiro por essa lente, percebe que o jogo não é decidido por uma escolha específica, mas pela proporção. Quanto da sua energia financeira está sendo direcionada para construir ativos e quanto está sendo consumida por passivos? Essa proporção, mantida ao longo dos anos, é muito mais importante do que acertar um investimento pontual. Esse é um dos pontos que mais gera mudança de mentalidade em quem estuda o tema com profundidade. Quando a pessoa entende essa lógica, ela para de perguntar apenas "isso dá retorno?" e começa a perguntar que tipo de sistema essa decisão reforça? Essa mudança de pergunta altera completamente o padrão das decisões financeiras. Na formação completa, eu destrincho essa distinção com muito mais detalhe, não como uma lista de regras, mas como um modelo mental estruturado para a tomada de decisão ao longo da vida financeira. É o mesmo raciocínio que sustenta tudo o que eu estou mostrando aqui, só que desenvolvido com profundidade, exemplos e encadeamento. E isso se conecta diretamente ao próximo ponto do jogo, porque ativos e passivos sozinhos não explicam tudo. O elemento que transforma pequenas diferenças em resultados gigantescos é o tempo, e ele nunca é neutro. É sobre isso que a gente precisa falar agora. Por que renda alta não resolve o problema? Depois de entender a diferença entre ativos e passivos, fica mais fácil enxergar um erro que passa despercebido pela maioria das pessoas: a crença de que a renda alta por si só resolve o problema financeiro. Essa ideia é confortável, porque associa progresso financeiro diretamente ao sucesso profissional. O problema é que renda não é estrutura, renda é apenas fluxo. Ela entra, passa pelo sistema financeiro da sua vida e sai. Se esse sistema estiver mal organizado, uma renda maior apenas acelera o desgaste, não a construção de patrimônio. É por isso que tantas pessoas bem remuneradas vivem permanentemente pressionadas. As contas fecham, o padrão de vida é alto, mas qualquer instabilidade gera ansiedade. Não existe margem de segurança real, porque a renda está sendo usada para sustentar passivos, não para fortalecer ativos. Quando a renda aumenta sem mudança de lógica, o sistema se adapta para consumir tudo o que entra. Novos compromissos surgem, o custo de vida se ajusta e a dependência daquele fluxo mensal se torna ainda maior. O resultado é um paradoxo. Quanto mais a pessoa ganha, mais presa ela fica. Esse padrão aparece com frequência em trajetórias profissionais de sucesso, não porque essas pessoas tomem decisões absurdas, mas porque nunca pararam para redesenhar a estrutura. Elas operam em um nível de renda mais alto, mas sob a mesma lógica financeira de antes. O ponto central é que renda não se acumula. O que se acumula são ativos.
Se a renda não estiver sistematicamente sendo transformada em ativos, ela não constrói patrimônio, apenas sustenta o presente. E o presente, por definição, é caro. É por isso que aumentar renda sem mudar a lógica do jogo não resolve o problema. Em muitos casos, apenas o posterga. A sensação de controle dura enquanto o fluxo continua entrando. Quando ele desacelera ou para, a fragilidade da estrutura fica evidente. Esse é o motivo pelo qual entender ativos e passivos é necessário, mas ainda insuficiente. Existe um fator que transforma essa diferença estrutural em resultados radicalmente distintos ao longo da vida. Um fator que atua silenciosamente, sem pedir permissão, e que cobra seu preço com juros compostos. Esse fator é o tempo. O papel do tempo, o multiplicador ignorado. Quando se fala em longo prazo, muita gente imagina apenas um horizonte distante, algo abstrato, quase filosófico. No jogo financeiro, o tempo é bem mais concreto do que isso. Ele age como multiplicador silencioso, amplificando a lógica por trás das suas decisões, não apenas os resultados aparentes. O tempo não recompensa boas intenções, ele recompensa estruturas coerentes e pune silenciosamente estruturas mal desenhadas. Se a maior parte da sua renda está alimentando passivos, o tempo trabalha contra você, mesmo que suas decisões pareçam razoáveis no curto prazo. Se a renda é sistematicamente direcionada para ativos, o tempo começa a operar a seu favor, mesmo que os resultados iniciais sejam modestos. É por isso que erros estruturais demoram tanto para aparecer. Durante anos, tudo parece funcionar. A renda entra, as contas fecham, a vida segue. O tempo passa acumulando efeitos que não são visíveis no dia a dia. Quando eles finalmente se manifestam, a correção já não é trivial. Esse é um ponto difícil de aceitar, porque ele tira do indivíduo a sensação de controle imediato. Não existe uma decisão única que resolva tudo. Existe apenas a coerência ou incoerência mantida ao longo do tempo. O jogo é vencido por consistência estrutural, não por genialidade pontual. É exatamente por isso que duas pessoas podem tomar decisões muito parecidas hoje e chegar a resultados completamente diferentes no futuro. Não é o evento isolado que define o jogo, mas o efeito acumulado dessas decisões quando o tempo entra em ação. E é aqui que a maioria das pessoas erra na forma de analisar dinheiro. O erro central: tratar decisões isoladas, não sistemas. A forma mais comum de pensar finanças pessoais é analisar decisões de maneira isolada. Vale a pena esse gasto? Esse investimento é bom? Esse financiamento compensa? Essas perguntas parecem racionais, mas elas ignoram o elemento mais importante do jogo, o sistema que está sendo construído por trás dessas escolhas. O jogo financeiro não é decidido por decisões individuais, mas pelo padrão que elas formam ao longo do tempo. Uma decisão isolada raramente é determinante. O que realmente importa é se essas decisões seguem uma lógica consistente ou se anulam mutuamente. Quando alguém analisa decisões isoladas, tende a justificar quase tudo. Cada gasto tem uma boa razão, cada compromisso parece administrável, cada adiamento parece inofensivo. O problema é que o sistema resultante dessas decisões pode ser frágil, rígido e altamente dependente de renda constante. Pensar em sistemas muda completamente a perspectiva. A pergunta deixa de ser se algo é bom ou ruim em si e passa a ser se aquilo fortalece ou enfraquece a estrutura financeira como um todo. Decisões que parecem pequenas ganham peso e decisões grandes passam a ser avaliadas com mais cautela. Esse é o ponto em que o jogo financeiro deixa de ser tático e passa a ser estratégico. Não se trata mais de escolher produtos financeiros, mas de desenhar uma estrutura que funcione ao longo do tempo, sob diferentes cenários e fases da vida. Quando ativos, passivos e tempo são organizados dentro de um sistema coerente, o jogo muda de natureza. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais claras e o futuro deixa de ser uma abstração distante para se tornar uma consequência previsível. É essa lógica de sistema que permite fechar o jogo financeiro de forma madura, não com promessas de retorno, mas com entendimento profundo de como decisões simples, repetidas sob a mesma lógica, constroem patrimônio ao longo do tempo. A ideia central memorável. O jogo financeiro não é sobre ganhar mais dinheiro, nem sobre encontrar o investimento perfeito. Ele acontece todos os dias, de forma silenciosa, a partir da relação entre ativos, passivos e tempo, independentemente de você estar prestando atenção ou não. Renda é apenas o combustível. O que define o resultado é a estrutura que esse combustível alimenta. Sem uma lógica clara, mais renda só acelera os mesmos erros. Com uma estrutura bem desenhada, decisões simples ganham força ao longo do tempo. Ativos constroem liberdade, passivos consomem margem de manobra. O tempo amplifica os dois. Quando você entende isso, para de analisar decisões isoladas e passa a enxergar o sistema como um todo. No fim, riqueza não é um evento,
nem um golpe de sorte. É o efeito acumulado de uma lógica correta aplicada com consistência. O jogo continua sendo jogado. A única escolha real é se você vai jogá-lo conscientemente ou no automático.